Vamos falar agora sobre programação cultural e festival de cinema que está chegando aqui no Alto Sertão da Paraíba. É a Mostra Cauã de Audiovisual Paraibano. A gente recebe aqui na bancada do Olho Vivo, Laércio Filho e J. França para falar sobre a Mostra Cauã, a 14ª Mostra Cauã que está chegando e acontece na cidade de Aparecida, na região da Grande Souza. Muito boa tarde, Laércio. Muito boa tarde, J. França. Sejam bem-vindos ao programa Olho Vivo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela TV Diário do Sertão, nos acompanha pelo Olho Vivo. É um prazer muito grande, né, estar aqui. Eu acho que essa TV faz um papel importante, tem um papel importante na divulgação da cultura nordestina, paraibana, de modo geral, mas principalmente com esse foco no sertão, que é onde a gente vive, onde a gente milita. E estar aqui para falar de Mostra Cauã é uma alegria. Falar sempre da Mostra Cauã é uma coisa que nos empolga muito. A alegria é nossa de receber todos vocês. J. França. Ok, boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos espectadores da TV Diário do Sertão. Uma satisfação imensa estar aqui participando do programa Olho Vivo na tarde de hoje e para falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é de cinema, que é de cultura, e dizer que bom que tem uma TV no Sertão que está abrindo espaço para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de discussão, de debate, para que as pessoas possam se informar mais e ver o cinema da Paraíba, né? Assistir o cinema da Paraíba. Assistir filme sertanejo. Adorei a camiseta, hein? É bom demais. Sugestiva, né? Sugestiva, e principalmente com a Mostra Cauã chegando aí. A Mostra Cauã acontece de 5 a 8 de novembro, né? É a 14ª edição da Mostra e em homenagem aos 20 anos da Cauã Produções Culturais, não é isso, Lécio? Isso, Priscila. Exatamente esse ano, a gente completa 20 anos de produção. Isso é uma história longa, que começa com Revelando os Brasis, em 2005. A gente nem tinha ideia do que era fazer cinema, do que era possível fazer cinema, mas fomos lá e fizemos, né, em 2005. E a Cauã Produções Culturais, que tem 35 anos de atividades, é uma ONG de Aparecida com 35 anos de atividade. A gente já trabalhava com teatro, com música, com literatura, mas nunca tinha trabalhado com cinema, né? Então, em 2005, a gente foi selecionado para o Revelando os Brasis, produzimos nosso primeiro filme, fomos picados pelo mosquitinho do audiovisual, e de lá para cá tem sido uma intensa luta, né? Enfrentando os desafios, mas transformando as dificuldades em desafios e produzindo filmes e também buscando forma de exibir esses filmes. Então, a Mostra Cauã, ela nasce em 2009, ela nasce da necessidade da gente ter janelas para exibir essa própria produção da Cauã, que depois a gente foi percebendo e vendo que essa produção estava indo muito além de Aparecida, muito além do sertão, e por isso que ficamos pé na produção do cinema paraibano, que vai literalmente, esse ano nós vamos estar com filmes, literalmente, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Serão 32 filmes de 22 cidades, que vai exatamente de Cabedelo até Cachoeira dos Índios, pegando praticamente todas as regiões da Paraíba, filmes para todos os gostos, para todos os públicos e produzidos na Paraíba, né? O evento é gratuito, é aberto? Totalmente gratuito. O evento acontece na Fazenda Cauã, exatamente de 5 a 8 de novembro. A Fazenda Cauã, para quem não conhece, é um patrimônio histórico, um conjunto histórico que fica localizado no município de Aparecida, a 4 quilômetros da cidade. É uma fazenda bastante antiga, das mais antigas do Nordeste, por onde passou Frei Caneca, aonde Ariano Suassuna morou durante 3 anos. E tem toda uma história, tem uma igrejinha barroca, datada de 1757. Então tem muita história, muitas histórias, né? E é onde foram gravados vários filmes, inclusive O Sonho de Inacim, filme que conta a história de Cajazeiras, né? E aí é lá onde acontecem as exibições à noite. Durante o dia nós teremos várias oficinas que acontecem com foco principal nos alunos da rede pública de ensino. Teremos também uma grande palestra sobre o mercado, né? Acho que está na hora da gente discutir mercado. Então, teremos uma palestra com Marcelo Paz de Carvalho, com o tema Perspectivas e Possibilidades de Mercado no Audiovisual. E teremos as exibições na Fazenda Cauã,
logo após as exibições, teremos músicas, teremos apresentações de danças folclóricas, dança cigana. Teremos a cajazeirense Laura Freire, que para mim é encantadora, vai estar conosco lá na sexta-feira, e também Marcos Vinícius, que é cajazeirense. Esse ano só vai dar cajazeira na Mostra Cauã, pelo jeito, viu? Inclusive com o filme Luciá. A gente abre na quarta-feira com Luciá, né, Priscila? Exatamente. Luciá é o filme no qual eu sou diretora e roteirista, né? É uma produção feita aqui na cidade de Cajazeiras. Tem também Cajazeiras Sitiada, que também foi feita aqui na cidade de Cajazeiras, que conta a história da invasão de Sabino, né? Exato. A tentativa de invasão de Sabino. Para quem não conhece, eu sou suspeita a falar. Eu achei o filme lindo. Eu sou apaixonada no Cajazeiras Sitiada. E, Jota França, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa produção que está acontecendo e efervescendo no nosso sertão. Quando a gente começou com essa produção audiovisual no Sertão em 2005, com Memória Bendita, fruto do edital do Revelando dos Brasis, então no ano 2 a gente também foi selecionado para um edital, dessa vez com o Leonardo Alves, que é o produtor de cinema, o produtor do Fest Sauro lá em Souza. E aí tivemos a instalação de 2 pontos de cultura em Aparecida logo em seguida e fizemos uma parceria com a ABD, com o João Carlos Beltrão, Lúcio, Aderaldo Júnior, e aí firmamos um compromisso com o João Carlos Beltrão. Ele disse assim: eu quero voltar ao Sertão da Paraíba pelo menos uma vez por ano para fotografar ou para participar de produções sertanejas. E 20 anos depois, rigorosamente, todos os anos, João voltou aqui. Quando não para uma, mas para 2 ou 3 produções. Trouxe filmes importantes para serem rodados aqui também no Sertão, como foi o caso de Rebento, do diretor André Moraes, melhor dizendo, que foi uma produção, um longa-metragem que foi premiado pelo mundo e que foi rodado em sua grande maioria na cidade de Aparecida, utilizando mão de obra local por essa qualificação que a gente passou ao longo do tempo. Os pontos de cultura foram importantes para qualificar muita gente, porque foram muitas oficinas ao longo da sua existência, vamos colocar assim, e isso possibilitou que a Aparecida tivesse um quadro muito bom de pessoas para trabalhar na produção audiovisual. Então, de Aparecida, quando a Mostra Cauã surgiu, como o Laércio menciona, com essa possibilidade de ser uma janela de exibição da produção sertaneja, e a gente expande para Paraíba, da Mostra Cauã também surgiram vários outros festivais. José Dias estava perguntando como é que estava essa produção no Alto Sertão. Então, da Mostra Cauã, a gente teve o Curta Coremas, que foi uma ideia de Kênio e de Assis lá, e a gente deu suporte nas primeiras edições do Curta Coremas. No Vale do Piancó também, a gente tem o Festival Itaporanga, que é uma parceria da Cauã Produções Culturais com as produtoras Adriana Caldas e Anderlúcia Caldas, lá no Vale do Piancó. Cajazeiras aqui, o Cine Açude Grande também, a gente teve algumas participações por aqui, inclusive emprestando equipamentos da Cauã Produções Culturais para ajudar, porque a gente entende que se você tem tecnologia, se você tem conhecimento e equipamentos, então estabelecer parcerias para o crescimento da produção audiovisual no Sertão e também a ampliação dessa janela de exibição é de fundamental importância para que a gente possa ter essa produção sertaneja, paraibana, que às vezes não é tão aceita fora, e a gente tem que abrir essa janela de exibição aqui. Tem também, recentemente, foi o Cine Sítio, lá em Nazarezinho, e também o de São Francisco, o Cine Aracati, de Sérgio Silveira. Então, tem muitos festivais acontecendo aqui pela Paraíba, e o mais antigo aqui do Sertão é o de Patos, o cinema com farinha de Leão Souto, e o segundo é a Mostra Cauã. A gente está desde 2019 com essa produção, 14ª edição agora, possibilitando que o cinema sertanejo, que as pessoas sejam vistas na tela grande, no cinema, em um espaço maravilhoso, magnífico, como é a Fazenda Cauã, que oferece para a gente toda essa mística, toda essa dinâmica de uma exibição a céu aberto, e quem vai se apaixona pela Mostra Cauã, pela a projeção lá. Eu tenho certeza. Nós estamos conversando com Laércio Filho e Jota França sobre a 14ª edição da Mostra Cauã de Cinema de Audiovisual Paraibano, festival de cinema que acontece na cidade de Aparecida, na Fazenda, né, Cauã, na cidade de Aparecida, na região da Grande Souza. Jota França, eu aproveito para vocês dois, na verdade. Eu quero perguntar, tanto para Jota quanto para Laércio. Laércio, né, como é conhecido. Laércio, vocês produzem cinema no Sertão desde 2005, né? São 20 anos aí produzindo cinema, produções audiovisuais. A gente sabe que, recentemente, a gente está tendo essa efervescência nas produções aqui do Sertão por conta de fomentos culturais. A exemplo da Lei Paulo Gustavo, que foi uma que movimentou muito o cenário audiovisual
aqui para a nossa região. Antigamente, as pessoas precisavam ir até os grandes centros, até João Pessoa, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, para poder participar, para poder produzir. Hoje a gente vê essa movimentação aqui mais para o nosso sertão. Mas lá em 2005 não era tão fácil assim. Qual é a principal diferença que vocês têm assim, para trazer para a gente das produções de 2005 para a produção agora em 2025? Olha, 2005 era tudo extremamente difícil, bem mais que hoje, né? A gente surge de um edital, na verdade, um programa que foi criado no Ministério da Cultura, chamado Revelando os Brasis, que selecionava histórias, pessoas de cidades com menos de 20 mil habitantes. Você escrevia uma história e, se essa história fosse selecionada, passava 10 dias, 11 dias no Rio de Janeiro, fazendo oficinas, e voltava e gravava esse filme. Isso aconteceu comigo, né? Na verdade, Leonardo, França e Janifrão, um amigo da gente, Raimundo Janifrão, professor, eles escreveram a história e botaram o meu nome. E aí, eu acho que ninguém acreditava que fosse selecionado, mas fomos selecionados. Então, eu fui até o Rio em 2004, voltei e gravei em janeiro de 2005. Para a gente era uma linguagem totalmente nova, equipamentos caríssimos. O nosso primeiro filme foi gravado em mini DV ainda, naquelas fitas de mini DV. Então, as tecnologias que temos hoje estavam muito distantes. Imagine, só são 20 anos, mas as coisas andaram de forma muito rápida. Naquela época a gente trabalhava com mini DV, sem nenhum equipamento, sem nenhum conhecimento. As oficinas eram pouquíssimas. Na verdade, eu particularmente eu nunca tinha tido contato com a linguagem de cinema. A primeira foi nessa ida lá no Rio de Janeiro. E a própria aceitação, produzir, ver filmes produzidos na Paraíba já era uma dificuldade, imagina no sertão da Paraíba. Então, a gente foi quebrando essas barreiras. Nós fomos quebrando essas barreiras. Eu tenho usado muito, ultimamente, uma frase de um filme de uma amiga nossa, Maraísa Quintino, lá de Souza. O nome do filme dela é Quem Disse Que Era Impossível. Eu tenho usado muito isso como forma de troca de estímulo mesmo, de incentivo. Eu acho que, na época, sem nem perceber, a gente entrou nessa onda. Quem disse que era impossível? Quem disse que o sertão também não podia fazer cinema? E aí, com a chegada dos pontos de cultura, que possibilitou a aquisição desses equipamentos, de alguns equipamentos, isso começou a ser mais possível, isso começou a ser uma coisa que não era tão distante. Então, aí vem os celulares, aí vem os equipamentos, aí vem os festivais, vem as TVs públicas, que começam também, uma vez por outra, abrir janela, abrir a possibilidade de exibir nossos filmes. E hoje a gente percebe que o sertão da Paraíba, ele produz filmes com muita qualidade, filmes que têm circulado vários festivais no Brasil e até fora do Brasil. Nós temos lá em Aparecida filmes. Recentemente, um filme de Maria Tereza Azevedo foi para um festival no México, foi para Guatemala, foi para um festival no Reino Unido, está indo para vários festivais aqui no Brasil, inclusive Rio de Janeiro, São Paulo, Penedo, Alagoas. Então, há uma realidade bem diferente. E hoje não é mais uma coisa estranha falar em produzir filme, seja em Aparecida, seja em Cajazeiras, seja em Itaporanga, em Nazarezinho. Ao contrário, recentemente Ramon Batista, lá de Nazarezinho, lançou um longa-metragem. Deleon Souto lançou outro longa, e nós estivemos lá na estreia do seu filme, lá em Patos. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, que tem tudo a ver com as leis de incentivo à cultura, claro, tudo a ver. E essas leis de incentivo à cultura, é bom que se diga que também não caíram do céu. Elas são resultados de lutas, muitas brigas, muitas insistências, muitos desencontros, inclusive, na política brasileira, a ponto de cria-se o Ministério da Cultura, acaba-se com o Ministério da Cultura, recria. Houve um certo dirigente aí que colocou, inclusive, os artistas muito na condição de bandidos, né? Quis, inclusive, criminalizar
a classe artística brasileira, mas fomos lá, vencemos e estamos agora nessa grande luta de consolidar as políticas públicas para que essa coisa de fazer cinema, não só cinema, mas também teatro, música, literatura, artes visuais, ela não continue sendo uma teimosia de um grupo de pessoas que está teimando em fazer, mas seja de pessoas que querem cada vez mais contribuir com a identidade cultural do país, da sua região, que querem contar histórias bonitas e fortes que temos em cada região nossa, em cada cidade, em cada recanto do Brasil. Eu acho que esse é o grande desafio. É diferente, muito diferente de 2005 para 2025. Entretanto, ainda continua sendo um grande desafio. Eu tenho certeza, eu sei como... Eu acredito e vejo, né? E testemunho todos os dias aqui. É bom falar em relação aos artistas, quando você trouxe agora na sua fala que muitos artistas são vistos como bandidos ou vagabundos, né? Eu acredito que a gente tem que começar a ver, a sociedade inteira tem que começar a ver que ser artista também é uma profissão, que gira a economia, que movimenta a economia. Essas produções que acontecem aqui no Sertão, elas geram emprego. É uma economia criativa. Ele gera lucro, impostos para o Estado, para o município, para a federação. Então, assim, ser artista também é uma profissão. Sem dúvida. Não é uma brincadeira. A gente não faz porque a gente está brincando. A gente faz, infelizmente, muitos artistas precisam, né, se subsidiar de outras formas. A maioria, né? A maioria. E só pegando uma carona, Priscila, na tua fala, nós tivemos recentemente, o mundo viveu a pandemia, e quem não se valeu de um produto artístico-cultural durante a pandemia para ajudar a superar, a enfrentar dificuldade, né? A enfrentar a dificuldade. Eu acho que nunca se leu tantos livros, nunca se viu tantos filmes, nunca foi feito tantas lives, né? Criou-se aquela coisa das lives. Então, a pandemia era para ter servido, eu acho, não sei se conseguiu servir totalmente, mas eu acho que a gente era para ter saído da pandemia com uma outra visão de arte e de cultura, porque a arte e a cultura ela é extremamente necessária na vida do cidadão, na vida do ser humano. Ela faz parte da vida do ser humano, tanto da parte da formação, da parte da sua identidade, como na parte do entretenimento. Não há vida sem lazer, não há vida sem entretenimento, não há vida sem conhecimento. Então, a arte, os seus mais diferentes segmentos, as suas mais diversas vertentes, proporciona isso. Com toda certeza. J. França. A principal diferença de 2005 para cá, ela passa primeiro pelo conhecimento, pela difusão do conhecimento. Na fala do Laércio, ele menciona, a gente não sabia o que era, a gente não sabia como lidar com isso, era tudo muito novo. Então, a gente parte de uma equipe que veio de fora para trabalhar com a gente aqui, João Carlos Beltrão e Lúcio César à época, sem que a gente soubesse como a coisa funcionava. Então, a própria lidar com o set para a gente era muito novo. E a gente saiu do Memória Bendita e tomamos gosto e começamos a trabalhar. Então, a tecnologia mudou muito. A gente saiu de mini DV para cartões micro SD, para cartões SD, câmeras que hoje têm uma capacidade de gravar em 4, 6, 8, 12K. Então, são imagens muito diferentes do que a gente produzia lá em 2005. Mas eu acho que o fator preponderante nisso, a preço do Sertão da Paraíba, foi o conhecimento que a gente adquiriu através das oficinas, através dos pontos de cultura, através dos recursos públicos, do financiamento público. Isso nos possibilitou oferecer oficinas para muita gente e abrir essas qualificações. O Centro Cultural Banco Nordeste tem um papel fundamental nessa caminhada também aqui para difundir, para fazer com que o Sertão virasse um celeiro de produção audiovisual, por exemplo, trazendo o cineasta Marcelo Paz de Carvalho para ministrar a oficina. Foi justamente quando a gente conheceu o Marcelo, foi ele ministrando oficinas numa parceria Centro Cultural Banco Nordeste, Acabam Produções Culturais. Então, de lá para cá, Marcelo também tem estado muito com a gente, tem feito outras oficinas, tem trabalhado com a gente nessas parcerias e possibilitado que a gente possa expandir ainda mais essa produção audiovisual. Então, ele começa com as oficinas em Souza. Então, Marcelo está ministrando a oficina na Paraíba inteira, e aí vai para o Ceará, vai para o mundo. E isso, eu acho que foi o papel da Acabam Produções Culturais, ser esse difusor do conhecimento que a gente adquiriu, que a gente aprendeu, a gente conseguiu ajudar a difundir esse conhecimento e também
com os equipamentos que a gente adquiriu via Ponto de Cultura, a gente proporcionou que a produção sertaneja tivesse esse impulsionamento. Coremas gravou com equipamentos da Cauã Produções Culturais, Cajazeiras, Souza, então, por empréstimo ou por locação, por valores mínimos, e isso possibilitou que a produção sertaneja fosse impulsionada naquele instante. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma produção robusta, a preço para João Carlos Beltrão chegar e dizer... o Sertão produz mais cinema, a gente tem João Pessoa e depois o Sertão, com a produção audiovisual. Justamente por conta disso, eu acho que a gente teve essa possibilidade de partilhar o conhecimento, os equipamentos, e aí isso se impulsionou e a gente tem hoje uma grande produção audiovisual sertaneja. E a Mostra Cauã tem sido essa grande janela de exibição. E nessa edição, que a gente está fazendo 20 anos, justamente em homenagem a 2005, na programação, a gente tem uma coisa que é muito importante para a gente, que é a posse do companheiro Laércio na Academia Paraibana de Cinema, ocupando a cadeira do cineasta, do grande Vladimir Carvalho. E isso, para a gente, nos traz coroa, premia a Cauã Produções Culturais pelos 20 anos de cinema. Eu acho que está acontecendo numa hora excepcional e a gente vê isso como a coroação de um trabalho da Cauã, um trabalho de Laércio, um trabalho de uma equipe que vem pensando o cinema, que vem trabalhando isso. E, justamente, quando a gente faz 20 anos, a gente é premiado, não querendo que o Vladimir tivesse partido, mas com o chamamento dele para os céus, a cadeira dele estava disponível e aí vai ser ocupada por Laércio. Vladimir, que, aliás, gravou na Fazenda Cauã, o Pai de São Saruê foi rodado em Souza, foi rodado em Aparecida, então eu acho que a gente está coroando um trabalho de 20 anos na área de audiovisual, com a 14ª edição da Mostra Cauã do Audiovisual Paraibano, recebendo essa grande homenagem que eu tenho certeza que ele não traz só para si. Eu acho que ele partilha isso com todos os membros da Cauã Produções Culturais e com toda a produção cinematográfica sertaneja. Inclusive, a solenidade de posse acontece no dia 8, durante a mostra, né? No último dia 8, no sábado, no encerramento da mostra Cauã. E você, Laércio, como você recebe essa homenagem, né, para você e todo o seu trabalho durante esses 35 anos da Cauã Produções e desses 20 anos na produção do audiovisual aqui no Sertão? Eu acho que tem uma série de felizes coincidências, né? Eu acho que França foi feliz também em colocar. Eu acho que é um prêmio, eu vejo como um prêmio, não para mim. Minha arte sempre foi coletiva, Priscila. Eu digo isso, duas coisas que eu não abro mão. Minha arte é política e coletiva. O tempo inteiro eu aprendi isso no teatro, nos anos 80, inclusive com muita gente aqui de Cajazeiras. E aí, para a poesia, fui para o cinema, sempre fiz a arte entendendo o seu resultado de um grande coletivo, trocando ideias, ouvindo pessoas, falando muito, eu tenho essa mania de falar muito. E aí, chego agora e recebi essa surpresa da indicação do companheiro João Carlos Beltrão, professor lá de João Pessoa, do IF, lá em Pessoa. Professor do IFPB, Cláudio, e me indicando meu nome para ocupar a vaga de Vladimir Carvalho, vaga de Vladimir Carvalho. Olha o tamanho da responsabilidade. Quando eu fiz meu primeiro filme, Memória Bendita, eu assisti muito o Pai de São Saruê, que já tinha assistido antes, voltei a assistir, por uma série de fatores importantes. O Pai de São Saruê, boa parte do filme foi gravado na Fazenda Cauã, onde a gente tem todo um trabalho já há algum tempo, já tinha esse trabalho. E cada vez que eu vejo o Pai de São Saruê, ainda hoje eu descubro uma coisa nova, seja a poesia, seja a música, seja a fotografia, que eu acho fantástica, a direção. Então, eu criei uma relação, nós criamos uma relação com Vladimir Carvalho, tivemos a felicidade de trazer Vladimir 3 vezes à Fazenda Cauã, inclusive sendo homenageado em uma das edições da mostra, e agora chegar aos 20 anos de produção cinematográfica da Cauã, 14 anos de Mostra Cauã, e a gente ter essa solenidade da Academia Paraibana de Cinema, que também homenageia Vladimir, no local onde ele gravou seu primeiro longa. Então, é um momento assim, eu acho que no fundo a ficha não caiu ainda, eu ainda estou... eu tenho certeza, eu sou muito emotivo, eu tenho certeza que vai ser um momento de muita emoção, e vou estar lá no lugar que mais amo,
com certeza arrodeado de amigos, de parceiros, de colaboradores. Eu acho que vai ser um grande momento. Estou tentando desde já me preparar emocionalmente para viver essa noite que com certeza vai marcar muito, muito a minha vida, sabe? Então, assim, desde já fica o convite aqui a quem está nos escutando, que está nos vendo. É um momento que eu julgo muito importante para o cinema paraibano, porque é um marco. 20 anos do primeiro filme produzido 100% no sertão da Paraíba, com uma equipe, incluindo aí 90% de sertanejos, que foi o filme Memória Bendita. E como o J. França falou, é um momento de coroação para um trabalho que você e uma equipe inteira vem fazendo há muitos anos. É mais do que merecido ocupar uma cadeira como essa, você que representa tanto aqui para o nosso sertão, para o cenário audiovisual, e a gente fica feliz demais de ter um sertanejo ocupando essa cadeira na Academia Paraibana de Cinema, né? Mostra Cauã, 14ª edição, acontece de 5 a 8 de novembro, na cidade de Aparecida, na região de Grande Souza. Queria agradecer a participação de vocês aqui hoje, J. França, Laecinho, e pedir para reforçar o convite para o pessoal participar. São de 5 a 8 de novembro, são mais de 30 filmes que serão exibidos, tem oficinas, tem palestras, então uma programação vasta que acontece em Aparecida, aqui no sertão da Paraíba. Exato, Priscila. Serão 4 noites de intensa programação, ao todo serão 32 filmes, representantes de 22 cidades. Logo após, vamos ter uma exposição linda, viu, gente? Quem conhece a Casa Grande da Fazenda Cauã, nós vamos ocupar a Casa Grande, vamos ocupar o sobrado com equipamentos, fotos, cartazes dos 20 anos. Vamos contar um pouco. Vai ser uma viagem mesmo nos 20 anos de cinema da Cauã Produções Culturais. Uma exposição que será assinada por Ramon Araújo. E após as exibições, nós teremos sempre atividades culturais. Na quarta-feira, nós vamos ter um quinteto de música instrumental de Aparecida. Na quinta, vamos ter um grupo de música e dança cigana lá de Souza. Na sexta-feira, teremos Laura Freire, banda. E no sábado, teremos Marcos Vinícius. Então, vai ser uma noite... O terreiro da fazenda fica lindo. Noite de lua, viu? Bom que se diga, são noites de lua. A lua é cheia na quarta-feira. Então, serão dias e noites muito agradáveis, e a gente espera contar com a presença da sociedade sertaneja, porque, afinal de contas, o maior sentido de tudo isso que a gente faz é juntar gente, é ter povo, é ter público, é ter plateia, é ter pessoas para discutir, ver e discutir o que a gente produz. Muito obrigado, Priscila, pela oportunidade. Muito sucesso para o teu programa e para a TV Diário do Sertão. A gente agradece, J. França. Só agradecer muito o convite e a oportunidade de estarmos aqui falando da Mostra Cauã do Audiovisual Paraibano, essa janela do cinema paraibano que acontece na Fazenda Cauã, na cidade de Aparecida, e reforçar o convite, para as pessoas possam ir se ver na tela, porque tem muita gente que participou de filmes aqui no Sertão da Paraíba, seja eles ficção ou documentário, e é bom dizer que a Cauã começou fazendo documentário, mas a gente já fez ficção, aí a gente adentrou no cinema de animação, e esse filme que Laércio falou, de Maria Tereza Azevedo, que está rodando o mundo, é uma animação, é a nossa 4ª ou 5ª animação, e esse núcleo de animação tem produzido muito, com muita qualidade, e isso nos deixa muito felizes. A gente não enveredou apenas pelo documentário, que eu gosto muito. A gente já fez documentário, a gente fez ficção e a gente está fazendo cinema de animação também. Então, mais uma vez agradecer, Priscila, o convite para estar aqui e convidar vocês. A partir do dia 5, nós estaremos com as exibições gratuitas na Fazenda Cauã. E as oficinas já começam na próxima sexta-feira, com Caio César, fazendo um trabalho de oficinas para alunos de escolas públicas, e eu espero que as pessoas possam comparecer e participar. Lembrando que nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Aparecida e os ônibus sairão gratuitamente para transportar as pessoas para a Fazenda Cauã, lá da praça, a partir das 18 horas. Um abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui.